Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, hoje estudando os versículos 22 a 26. Acompanhe comigo, então, a leitura da bendita Palavra de Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Nós vemos aqui um milagre um tanto curioso de Jesus por causa de seus detalhes e da forma como Jesus cura esse homem que era cego. O primeiro detalhe que nos chama a atenção é que os discípulos, na passagem anterior, enquanto eles estavam no barco, chegam a ser chamados por Jesus, ou pelo menos Jesus chega a inferir que eles estavam cegos espiritualmente, que eles não tinham uma visão ainda completa, que eles precisavam enxergar o mundo espiritual de uma melhor forma. E num contraste muito interessante, Marcos traz aqui o relato da cura de um cego. Mas é um relato interessante porque é a única cura que é trazida como uma cura em 2 estágios. Daqui a pouco eu quero conversar um pouco com você sobre isso e trazer a nossa contribuição acerca desse tema. Mas vamos então caminhar juntos aqui com o texto. Chegaram a Betsaida, eles estavam fora da região de Israel, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão. É interessante que um cego certamente ele precisava ser guiado por uma pessoa. Muitas vezes nós vemos que um cego ele é conduzido por uma pessoa. Por exemplo, o cego coloca a mão ao ombro de uma pessoa para que essa pessoa o conduza, não é? Hoje nós vemos também muitas pessoas que têm um cão-guia e esse cão permite, ou melhor, esse cão na verdade são os olhos desse cego, não permite que essa pessoa tropece, essa pessoa vá para alguma direção ou entre em algum perigo, né, ao atravessar uma rua, por exemplo. Mas aqui é interessante a postura de Jesus. Jesus pega as mãos, ele toma esse cego pelas mãos. Agora o guia seria Jesus. Jesus então seria o guia desse homem. E o que ele faria é sem dúvida algo extraordinário. Essas pessoas trazem esse cego até Jesus e Jesus então o toma pela mão. E o texto diz que Jesus lhe aplicou saliva aos olhos, exatamente onde estava o problema, e perguntou-lhe: vês alguma coisa? Aqui começa então um trecho interessante e diferente em relação a outros milagres. Vejo os homens, o texto diz que o homem respondeu, porque como árvores os vejo andando. Parece que o homem estava de novo enxergando. O texto diz no verso 24, recobrando a vista, ou seja, os olhos passaram a perceber luminosidade, os olhos passaram a enxergar, né, e a então trazer informações para o cérebro. É assim que se processa, não é? A vista, os nossos olhos enxergam e na incidência da luz ou do sol ou de uma luz
fabricada, uma luz que não é natural, que à medida que essa luz incide sobre os objetos, os nossos olhos processam, não é? Em termos de profundidade, de distância, a distinção da forma dos objetos, as cores. Isso tudo então é levado como informação e o nosso cérebro processa isso. Nesse homem aqui, parece que ele começa a processar então o que os seus olhos estão enxergando, mas isso ainda não é preciso. Olha que coisa interessante. Vejo os homens porque como árvores os vejo andando. Ou seja, ainda não estava nítido, ainda não era preciso aquilo que o homem estava enxergando. E Jesus então, novamente, diz o verso 25, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Que coisa interessante, mas também intrigante, que Jesus, eu creio de forma proposital, fez esse milagre em 2 estágios, em 2 momentos. Num primeiro momento, ele fica cego, ele fica parcialmente cego ainda, ou seja, a sua visão é retomada apenas parcialmente. Mas depois, num segundo toque de Jesus, ele é então ele recobra a sua visão plenamente. Nós sabemos aqui que a questão certamente não é o poder de Jesus. Ele teve poder para ressuscitar a filha de Jairo. Ele teve poder para ressuscitar o filho da viúva de Naim. Poder para andar sobre o mar, como nós já vimos. Alimentou multidões. A mera cegueira de um homem não era algo extraordinário e insuperável para Jesus. Ele certamente poderia ter curado aquele homem instantaneamente, aliás, como ele já tinha feito, como nós vimos no capítulo anterior. Mas aqui nós vemos que Jesus certamente usa isso como uma lição, até mesmo para os discípulos. Jesus estava, eu creio, querendo mostrar a diferença, a distinção entre uma cegueira física e a cegueira espiritual. E também o fato de que Jesus era o único que poderia curar ambas cegueiras. Jesus era o único que podia curar a cegueira física e retomar, devolver a visão a alguém que era cego de nascença, como parecia ser o caso desse homem aqui, cego de nascença. Mas, sobretudo, Jesus era o único que poderia tirar a cegueira espiritual. Ele era o único que poderia tirar a escama, aquilo que tampava os olhos espirituais e cegava a mente daqueles que estavam longe de Deus. Certamente é isso que eu vejo aqui retratado nessa passagem. E o verso 23 encerra esse trecho dizendo: mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Jesus não queria novamente chamar a atenção, alarde para o milagre. Ele queria que aquele homem fosse para casa para que pudesse refletir e pensar naquilo que ele havia feito, para que ele então pudesse glorificar a Deus certamente. Nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 8 no nosso próximo encontro. Mais um trecho extraordinário desse capítulo 8 de Marcos. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.